Opa, tudo bom? Hoje vamos falar sobre um tema que mistura duas paixões mais intensas do Brasil: futebol e política. No período da ditadura militar, entre 1964 e 1985, o futebol não foi apenas um esporte. Ele se tornou uma ferramenta poderosa usada pelo governo para ganhar apoio e construir uma imagem de um Brasil grande e unido. Mas calma, não foi só isso. Ao mesmo tempo que o governo tentava usar a seleção brasileira como símbolo do regime, muitos jogadores, jornalistas e clubes começaram a se posicionar e de alguma forma resistir. Essa resistência teve um impacto que ecoa até hoje. Então, bora entender como o futebol virou campo de batalha entre a propaganda do regime e a luta pela liberdade? Em 1964, um golpe militar depôs o então presidente João Goulart e instaurou um regime ditatorial no Brasil, que durou até 1985. Esse período foi marcado pela repressão, censura e controle dos meios de comunicação. O futebol, já popular e uma paixão nacional, foi apropriado pela ditadura como ferramenta para construir uma imagem de Brasil grande e unido. A ditadura usou o futebol para manipular a opinião pública e desviar a atenção das questões políticas e sociais. A Copa do Mundo de 1970, vencida pelo Brasil no México, foi um dos momentos mais emblemáticos desse uso político no esporte. O Brasil foi tricampeão mundial em 1970 e essa vitória foi amplamente explorada pelo governo militar. A conquista foi associada ao chamado Milagre Brasileiro, o período em que a economia do país cresceu rapidamente, em propagandas e discursos. O governo se conectava à vida esportiva e ao desenvolvimento nacional, reforçando o discurso de que o país estava prosperando sob o regime militar. Os militares lançaram slogans como "Ninguém segura esse país" e "Brasil, ame-o ou deixe-o", vinculando o sucesso do futebol à grandeza do país. Essa associação entre vitória no futebol e o orgulho nacional ajudou a aumentar o apoio do regime, especialmente entre as classes populares. A imprensa esportiva teve um papel essencial na difusão da imagem do Brasil vitorioso, porém era constantemente vigiada e censurada pelo regime. Notícias de cunho político eram frequentemente abafadas, enquanto o sucesso no futebol ganhava muito destaque. O governo também controlava as transmissões de futebol, principalmente da Rede Globo, uma das principais emissoras de TV na época, que transmitia os jogos de seleção brasileira e ajudava a promover a ideologia nacionalista desejada pelo governo. Apesar do apoio de muitos jogadores ao regime, houve resistência de alguns atletas e clubes. Jogadores como Afonsinho, Afonso Celso Garcia Reis enfrentavam perseguições por suas posturas políticas. Afonsinho, que jogava no Botafogo, é um dos mais lembrados por sua luta contra a ditadura e por defender a liberdade e a autonomia dos jogadores. O Corinthians também teve papel importante ao adotar a democracia corintiana, no início dos anos 1980, um movimento liderado por jogadores como Sócrates e Casagrande. Embora esse movimento tenha ocorrido no final do período militar, ele é visto como uma resposta ao autoritarismo que caracterizou o regime e como símbolo de resistência dentro do futebol. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa história da democracia corintiana, porque eu acho que nem todo mundo conhece esse período da história e a gente está conversando, enfim, com um monte de gente aqui de idades distintas. Mas você está falando especificamente de um período de ditadura militar. Sim. Então não tem liberdade, não tem eleição direta, a situação aqui é diferente da que a gente vive hoje. E aí vocês estavam lá, um time de futebol, que é o principal lazer do brasileiro, o principal esporte. Principalmente naquela época, todos os grandes jogadores jogavam aqui. E que tinha sido enaltecido, inclusive, pela ditadura, né? Na Copa de 70 foi super instrumentalizada pelos militares. E aí vocês instauram a democracia corintiana. O que era isso? Então, primeiro o seguinte, o momento era crítico. Não era o momento que as pessoas olham e assim, pô, já estava acabando a ditadura. Em 81 teve Rio Centro.
81 teve o atentado no Rio Centro pelos próprios militares. Acho que talvez quem não sabe essa história vai pesquisar que vocês vão ver o que os caras armaram lá. Então teve isso. Em 82, continuava tendo perseguições e prisões, continuava tendo. E quando a democracia surgiu assim, cara, é um grupo de jogadores, eu voltei de Poços de Caldas, que eu tinha sido emprestado para Caldense com 17 anos, porque eu tinha discutido com o Oswaldo Brandão exatamente pelo autoritarismo do negócio, eu não consigo ser mandado, eu tinha muita dificuldade de regras, e eu saí. Voltei, cheguei ali, peguei amizade com o Magrão, o Vladimir, o Adilson falou que estava fazendo um projeto diferente, beleza, vamos ver que projeto diferente é esse. E foi indo. Democracia, ela não foi assim, nós começamos, gente, nós vamos fazer um grupo democrático. Não é assim, não foi assim. Foi acontecendo coisas. Quando nós percebemos, nós estávamos fazendo coisas democráticas, decidindo as coisas mínimas, né? Decidir a viagem, que hora que é a viagem, se vai de avião, se vai de ônibus, qual hotel vai, se precisa concentrar ou não, sabe? Essas coisas todas dentro do futebol. E fora, nós começamos a participar politicamente direto do que estava acontecendo ali. Então a gente tinha uma participação natural das coisas. E isso era democracia. A seleção brasileira teve uma relação complexa com o exército durante a ditadura. Os militares tentaram moldar a imagem dos jogadores como heróis nacionais, mas isso nem sempre foi bem sucedido. Por exemplo, Pelé, considerado o rei do futebol, manteve-se neutro em relação à política, o que foi interpretado de diferentes formas pela população e pelo governo. Pelé, obrigado. Boa. Essa bola aqui eu quero ver, né? Fazer uma machadinha. Mas eu acho que era um momento do Brasil ganhar muito, faturar com os 3 eventos importantes, ter turismo aqui, ter entrada de dinheiro aqui com os eventos, e nós estamos estragando porque o grupo aí fica deturpando as coisas. Eu mais uma vez vou falar e não quero que não me entenda. O futebol é o que mais traz promoção para o nosso país, desde o início da história do futebol. Então, os jogadores e as equipes de futebol, a seleção brasileira, não tem nada a ver com a corrupção da política. Tem que separar essas coisas. Os jogadores não tem nada com isso, então eu continuo defendendo. A paixão dos brasileiros pelo futebol foi explorada para distrair o público dos problemas sociais e econômicos do país. O governo incentivava a realização de grandes campeonatos e promovia a imagem de que o Brasil era uma potência mundial no esporte. Enquanto isso, questões como repressão política, tortura e censura eram encobertas ou minimizadas na mídia. A Copa do Mundo de 1970 foi um movimento crucial para essa estratégia. Além do uso político, foi uma das primeiras edições do torneio transmitidas pela televisão em cores no Brasil, o que aumentou ainda mais o impacto das vitórias sobre a população e reforçou o nacionalismo desejado pelo governo. O período ditatorial marcou o futebol brasileiro de várias maneiras. Mesmo após o fim da ditadura em 1985, a ligação entre futebol e política permaneceu presente. O esporte continuou a ser usado para promover o orgulho nacional e, em alguns casos, para desviar a atenção de crises políticas. A democracia corintiana, em especial, deixou um legado de luta por direitos e autonomia para os jogadores, inspirando futuros movimentos dentro e fora do esporte. Sócrates, um dos líderes do movimento, tornou-se um símbolo de resistência e engajamento político no futebol. O ano de 1982 foi um divisor de águas na política e também no futebol brasileiro. O povo saía às ruas para manifestar insatisfação com o regime militar que ditava a vida do Brasil e dos brasileiros desde 1964. Os anos de chumbo estavam com os dias contados, assim como a ditadura da bola, que transformava o jogador numa quase propriedade de clubes e dirigentes. O cenário de mudanças contagiou o país, provocando o surgimento de novas lideranças. Sócrates, o calcanhar mais famoso do futebol brasileiro, foi uma delas.
A efetiva participação no movimento pelas eleições diretas e na democracia corintiana transformaram o doutor num craque dos campos e dos palanques também. O Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito. Durante a ditadura militar no Brasil, o futebol foi uma ferramenta crucial para a propaganda do regime. O sucesso da seleção brasileira, especialmente com o tricampeonato mundial em 1970, foi explorado para reforçar o nacionalismo e desviar o foco das práticas autoritárias do governo. Entretanto, a resistência de alguns jogadores e clubes marcou um contraponto importante a essa relação, mostrando que o futebol também podia ser um espaço de contestação e luta por liberdade. E aí, deu pra ver como o futebol na época da ditadura militar foi muito mais que um jogo, né? Com o tricampeonato mundial, em 1970, o governo tentou usar o esporte como um jeito de unir o povo em torno do regime, mas o futebol também foi o palco de resistência como na democracia corintiana, onde jogadores como Sócrates lutaram por liberdade e autonomia. Esse período deixou marcas profundas e até hoje o esporte reflete essa tensão entre a política, poder e identidade nacional. Então, quando você assistir um jogo da seleção, lembre-se, além da paixão, o futebol também conta um pouco da história do nosso país. Até a próxima! No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, raiz do futebol negou. A técnico Sambo.